Bom dia, pessoal do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Augusto Borges e hoje teremos mais uma aula de Sociologia voltada à formação e desenvolvimento do Estado moderno. Como vimos na aula passada, a Europa medieval passou por uma série de crises, uma série de conflitos, e isso contribuiu para a formação do Estado moderno. O objetivo da aula de hoje é entender como esse Estado moderno se torna importante na compreensão do aparelho estatal que nós conhecemos. O Estado moderno, então, ele surge após a desintegração do feudalismo e das políticas vigentes na Europa até aquele momento, né? O sistema feudal ele funcionava basicamente ruralista. As práticas elas eram muito voltadas à produção e beneficiamento de grãos, e a política ela era descentralizada, ou seja, cada feudo tinha a possibilidade de organizar um método político, jurídico, cultural, econômico, dependendo da situação, dependendo dos limites territoriais, dependendo das regiões fronteiriças e da capacidade e possibilidade produtiva. A desintegração do feudalismo ela ocorre por conta das mudanças sociais que se tornaram um grande sintoma na Europa a partir dos séculos XII, XIII e XIV. Primeiramente, lá no século X, houve todo o movimento das guerras cruzadas. As cruzadas elas já vieram a enfraquecer, por um lado, alguns feudos e também dar, tanto aos nobres como a alguns camponeses que se embrenharam em muitas aventuras, na época das cruzadas, a possibilidade de entender o mundo de uma maneira diferente e ter contato com possibilidades diferentes de produção e de acúmulo de riqueza. Uma delas é a ideia do comércio. Além disso, os séculos XII e XIII vão trazer o contexto tanto da peste bubônica quanto das crises produtivas. Nesse período também destacam-se as revoltas camponesas. Muitos camponeses passam a não se identificar mais com a produção rural e buscar outros meios, outras possibilidades de manutenção da vida. E alguns deles recorrem ao comércio ou à manufatura, a possibilidade de produção artesanal de algum tipo de utensílio. Bacias, ferragens, bancos, peças para armas, trabalho com couro e assim uma série de outros pequenos trabalhos que estavam ali, faziam parte do período feudal, entretanto não encontravam comércio, né? E aí, esse período de crises, essa desintegração, ela dá a possibilidade desse ressurgimento das necessidades comerciais entre homens e homens simples, né? Pessoas e pessoas, muitas vezes da mesma região, que necessitam uns das habilidades do outro para a complementação daquilo que julgam necessário para a manutenção da vida. Nesse contexto, então, nós vamos ter êxodo rural e crescimento das cidades. Com o crescimento das cidades, destacam-se os burgos. Os burgos são aquelas construções nos arredores dos castelos que dão origem às feiras, e as feiras, por sua vez, vão se configurar, a partir do século XIV e XV, como áreas de comércio exclusivas. Essas áreas elas passam a ter um crescimento por conta de estarem localizadas em regiões estratégicas dentro das cidades, né? Os arredores do castelo, os arredores das fortificações são locais de trânsito, tanto de nobres quanto de plebeus, e todos esses homens vão à feira em busca da resolução de algum tipo de necessidade, né? Vão até a feira para buscar algo que lhes falta, né? Seja no trabalho, seja em casa, por um motivo ou por outro, esse contato vai ser cada vez mais dinâmico. Então, as cidades crescem, os feudos eles passam a abrigar os comerciantes que, por sua vez, tecem relações com viajantes e passam a enriquecer, passam a retirar do lucro, né, a possibilidade do crescimento econômico. É importante lembrar que na Idade Média Ocidental, os poderes eles eram descentralizados, muito antes da formação desses burgos, da reorganização das cidades, da retomada do comércio, os poderes eles eram descentralizados. Então, os feudos eles funcionavam de maneira muito autônoma.
cada feudo tinha a possibilidade de organizar um aparelho jurídico, um aparato quase que estatal mesmo, com forças armadas, com cavalheiros para proteger as fortificações de possíveis ataques e mesmo a população que dependia, né, do senhor feudal e da proteção que ele oferecia por conta de ser controlador de uma região, de uma vasta região. Além disso, os feudos, né, se tornavam aí concorrentes por conta de trazerem para si essa força, né, política e econômica, essa centralização do político e do econômico. Quando os feudos passam a se desintegrar e os arredores da cidade passam a crescer, há aí o momento que nós consideramos a premissa daquilo que viemos chamar de sistema capitalista posteriormente. O sistema capitalista, ele é entendido pela centralização dos poderes, né, econômico, político, administrativo, das forças armadas e cobrança de impostos e burocracia nas mãos de um único representante, né, vai ser o rei, o monarca, e as origens da produção capitalista, porque muitos dos trabalhadores passam a produzir cada vez mais especializados e vender, e a partir daí surge a ideia da produção em série. Costuma-se atribuir a Portugal essa ideia de pioneirismo, né, quando se trata em mercantilismo e primórdios do sistema capitalista. Portugal é um país que está localizado numa região estratégica da Europa, tem vasta área litorânea e desenvolveu muito bem técnicas de navegação, técnicas de produção naval e técnicas de comércio. Portugal, então, passa a organizar um Estado forte, e esse Estado forte vai ser a primeira expressão de Estado absolutista, onde nós vamos ter expansão do mercantilismo, centralização do poder e concentração do poder nas mãos do monarca. Esse Estado absolutista ele vai ser teorizado por Thomas Hobbes. Hobbes, o grande teórico do absolutista, vai trabalhar com a ideia de contrato social. Para Hobbes, o homem, ele sente a necessidade de sanar as suas necessidades biológicas, as suas necessidades físicas, com comida, alimentação, local para descanso e manutenção da espécie. Se todos os homens pensarem assim, os homens, então, segundo as ideias de Hobbes lá no Leviatã, estariam numa guerra constante de todos contra todos. Para a manutenção da espécie, num determinado momento de tempo, o homem ele tem que abandonar essa ideia de estado natural e entregar a um representante a possibilidade de deliberar sobre as suas próprias ações. E assim nasce a ideia de contrato social juntamente com o Estado. Para Hobbes, o Estado ele deve ser absoluto. A contestação do Estado ela não pode acontecer para que não haja um enfraquecimento do mesmo. Não havendo enfraquecimento, o Estado sendo forte, então, tendo um responsável legal, tendo uma autoridade máxima que manda de fato, todos os homens, então, passam a se contentar, passam a seguir as suas vidas, porque sabem que podem encontrar algum tipo de sanção do Estado para com as suas próprias atitudes. Então, o homem entrega ao Estado a possibilidade de legislar sobre ele. Tendo dito isso, agora vocês vão receber esse material que foi explanado na aula, para que vocês organizem as suas ideias, através de um mapa conceitual, explicando a formação do Estado moderno e qual a função do Estado absolutista segundo Thomas Hobbes. Por que Hobbes idealiza esse Estado absolutista? Vocês podem se utilizar de folhas de sulfite, vocês podem se utilizar do Canvas ou do próprio Jamboard para a construção do seu mapa conceitual. Retomando alguns conceitos, o Estado moderno ele surge após a queda do feudalismo, ele surge por conta de que existe a necessidade de um órgão regulador da vida em sociedade e o Estado moderno ele se caracteriza muito a partir do poder absoluto concentrado nas mãos de um único representante de poder, o monarca, a partir do pioneirismo português. É isso, pessoal. Até a próxima aula.